Olá para todos, bem-vindos a mais um encontro. Hoje nós vamos trabalhar a conservação geral da energia. Em materiais anteriores, nós trabalhamos energia cinética, energia potencial elástica e outras formas de energia. Bom, nosso recadinho inicial de sempre, né? Então, vamos primeiramente lembrar que quando a gente utiliza a palavra energia, a gente deve associá-la a três outras palavras. A primeira é transferência, a segunda é transformação e a terceira, conservação. Vocês devem estar lembrados nos vídeos anteriores dos exemplos que foram dados utilizando a peça de Lego. Tá? Então, agora, nós vamos acrescentar um elemento aqui no estudo da conservação de energia, que a gente não havia discutido antes, que é a questão da presença de força de atrito nos exemplos. Ou seja, nós vamos trabalhar a energia térmica presente no sistema. Então, nos exemplos que foram trabalhados anteriores, eu comentei que a energia, basta lembrar do texto lá do Feynman, que também está na descrição do vídeo aí, a energia é uma grandeza que se conserva, ou seja, ela pode aparecer com diferentes formatos, né? Então, lembrando aqui do Lego, eu posso com o mesmo número de peças de Lego construir diferentes objetos, um carro, uma nave espacial, um tanque, uma casa, né? Mas se eu tenho um sistema que é fechado e isolado, a quantidade de energia desse sistema se conserva. Esse é um princípio fundamental na ciência. Bom, vamos pegar um exemplo aqui agora interessante, que é o seguinte, olha só. Eu vou pegar um balde, então vamos lá. O balde, vou lançar o balde movimentou, chegou num ponto, ele parou, tá certo? Então, eu empurrei o balde entrou em movimento, então ele tinha energia cinética, que eu transferi energia para esse balde, eu fiz uma força, né, durante um curto deslocamento, enquanto ele estava em contato com a minha mão, certo? Só enquanto ele estava em contato com a minha mão que eu estava realizando trabalho sobre ele. E aí ele ganha energia cinética, né? Essa energia cinética é adquirida, é transferida, né, para o balde, só que depois o balde parou. E aí? Para onde que foi? Ele não ganhou altura, então não posso falar que ele ganhou energia potencial gravitacional, muito menos elástica, né? Para onde que foi parar essa energia? Se nós pensarmos naqueles exemplos lá do Lego, sempre se transformando, sempre uma forma de energia transformando em outra. Então vamos lá. Então, eu quero mencionar agora, discutir uma nova forma de energia, que é a chamada energia térmica. Então, vamos considerar um objeto de ferro, meio quilo, tá? Se movendo a 20 metros por segundo, mais ou menos 72 quilômetros por hora. Olha, se você fizer as contas aí, mv2 sobre 2, você vai encontrar que a energia cinética desse objeto é de aproximadamente 100 joules. Ok? Então está aí o objeto, se movendo a 20 metros por segundo, o objeto que tem meio quilo. Bom, mas microscopicamente, nós sabemos, lá pela teoria atômica, que qualquer objeto é constituído por um número imenso de partículas.
Essas partículas estão ligadas umas às outras. Aqui no desenho, isso é simbolizado por uma molinha, né? Não tem molinha lá dentro, não, isso é só uma representação. Mas existe uma força de ligação entre as partículas que mantém o material coeso, né? E essas partículas, elas ficam vibrando, né? No caso de um sólido, mesmo num corpo sólido, eu tenho que essas partículas vibram em torno de uma posição de equilíbrio, tá? Bom, o que acontece aí? Se eu pegasse, né, eu não vou demonstrar isso aqui agora, mas se eu pegasse a energia de ligação entre esses átomos, que é uma energia potencial elástica, se eu calculasse a energia cinética de todas as partículas de um corpo de ferro que tem aproximadamente meio quilo, essa energia aqui do corpo, vou chamar de energia interna por enquanto, ela equivaleria a um valor de 120 mil joules. Repara que é muito maior do que a energia cinética macroscópica do corpo lá, que nós aprendemos a calcular como mv2/2. Então, gente, essa energia cinética mais a energia potencial dos átomos é algo microscópio. Isso eu chamo de energia térmica de um objeto, tá? Então, somando a energia cinética mais a potencial dos átomos, isso é denominado energia térmica. Vamos voltar aqui nos nossos exemplos. Então, aqui, ó, e a energia térmica de um objeto, ela está associada com a temperatura. Provavelmente vocês já viram lá nos estudos da química, quando você aumenta a temperatura de um corpo, a vibração desses átomos que são constituídos do corpo, que constituem o corpo, né, ela aumenta. Então a energia cinética das partículas aumenta, então a energia térmica também do objeto aumenta. Então essa energia térmica está muito ligada à temperatura. Vocês provavelmente vão estudar isso mais para frente, tá? E essa elevação de temperatura, né, como eu acabei de falar, faz com que os átomos vibrem com maior velocidade e que provoca maior deformação da ligação entre os átomos. Consequentemente, aumenta a energia térmica. Vamos tentar visualizar isso. Existe um tipo especial de câmera que filma a energia que é emitida pelos corpos quando aquecidos. Olha só, olha como é que a mão, o calor da mão marca a mesa e quando eu atrito um objeto com outro, como é que ele aparece mais colorido. É um tipo especial de câmera, chama câmera de infravermelho. Olha agora na hora que o carro freia, como é que o chão fica marcado também. Não sei se vocês notaram uma linha ali, ó. Olha a palma da minha mão quando eu atrito uma com a outra. Olha só como é que aumenta o valor dessa temperatura. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para mostrar o risco. Olha, do carro lá de novo. Observa lá, ó. Olha para as rodas, o chão por onde as rodas passam. Olha como é que fica com uma cor diferente. Observaram? Isso é devido ao quê? Ao aumento da temperatura, né? Porque aumentou a energia térmica do sistema. Então, toda vez que eu tenho atrito, né, a força de atrito, então nós temos aqui a representação, né, um objeto e o solo. Toda vez que eu tenho um movimento relativo entre eles, eu vou ter uma força de ligação entre as moléculas das duas superfícies. Então, do solo com o pneu do carro, por exemplo, ou a palma de minha mão e a outra palma da mão. E o que é que vai acontecer na hora que eu movimentar um com o outro? Eu vou aumentar a energia térmica dos átomos, porque eles vão vibrar mais. Consequentemente, a temperatura aumenta.
E é isso que acontece lá com o nosso balde, quando ele perde velocidade, né? Quando eu empurro o balde no chão, eu tenho uma força de atrito entre o balde e o chão, e isso aumenta a energia térmica. Então, aquela energia cinética que o balde tinha está sendo transformado em energia térmica, que provoca um aumento da temperatura. Eu coloquei aqui objeto, mas o correto seria do objeto e do solo. Então a energia ela se conserva de qualquer jeito. Por quê? Aquela energia cinética do balde foi transformada em energia térmica, que ela aparece agora tanto no balde quanto no solo. Essas forças, gente, força de atrito, força de resistência do ar, né, que é força de arrasto, essas forças são chamadas de forças dissipativas. Então, sempre que eu tenho forças dissipativas num sistema, eu vou ter um aumento da energia térmica desse sistema. Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais técnico aqui agora. Imagina eu puxando um bloco por uma corda com velocidade constante. Opa, se eu estou puxando a cordinha e o bloco apresenta velocidade constante, é porque a resultante de força sobre ele tem que ser zero. Então, se tem a minha força aqui, ó, a força de tensão, obrigatoriamente ter uma força de atrito igual e contrária atuando no bloco. Se a velocidade é constante, a energia cinética do bloco não varia. Uai, mas eu estou gastando energia para poder puxar esse bloco. Então, eu tenho um trabalho dessa força que estaria transferindo energia para o bloco. Está. Só que toda essa energia que é transferida para o bloco pelo trabalho da força T, ela está sendo dissipada na forma de energia térmica. Então, ó, vamos lá. Claro que se tem atrito, a temperatura do bloco e da superfície elas vão aumentar, né? Então, o que nós temos aqui? Olha lá, o trabalho da força de tensão transfere energia para o sistema. Só que o trabalho da força de atrito ela é transformado em energia térmica. Então, o que nós temos nesse caso? Que a variação da energia térmica do objeto, que ele já tinha uma energia térmica, né? Só que está tendo um aumento da energia térmica. É dado pelo trabalho da força de atrito, que é o quê? A força de atrito vezes o deslocamento. Claro que o valor da força de atrito neste exemplo é igual à força de tensão, porque a resultante sobre o objeto é zero. A velocidade dele é constante, ele está se movendo em linha reta. Então, nós podemos falar que o princípio da conservação de energia é o seguinte, que a energia total de um sistema, o que é a energia total do sistema? É a energia mecânica. Lembra que a energia mecânica, vamos lá, energia mecânica, de novo, aqui, ó, pronto. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Então, a energia total do sistema, que é a mecânica mais a térmica, se esse sistema estiver isolado, essa energia total ela é constante, né? A energia cinética potencial e energia térmica, elas podem ser transformadas uma na outra, mas a sua soma não pode variar. Tem um detalhezinho aqui da energia térmica que é mais complicado, mas vou deixar isso para um próximo vídeo, né? Porque é fácil transformar a cinética em potencial ou potencial em cinética. E essas duas em térmica, né? A cinética transforma em térmica. Mas eu transformar a energia térmica aqui em potencial e cinética macroscopicamente já é outra história, né? Além disso, a energia mecânica, né, ela vai ser conservada
se o sistema for isolado e, claro, se não tiver força de atrito, se não tiver forças dissipativas, a energia mecânica vai conservar. Mas se tiver, ela conserva se você somar a energia térmica. Então eu vou pegar um exemplo aqui agora, que é de um garoto descendo uma rampa. E depois a gente volta com questões numéricas aqui. Bom, o aplicativo aqui é o aplicativo do FET. Ele está descrito lá no final nas referências e na descrição do vídeo também. Aqui eu tenho uma pista, né, de um skatista. Eu coloco o skatista aqui, ele vai descendo lá a rampa. Eu posso controlar aqui o atrito, né, colocar um atrito muito grande, então ele vai parar logo. Posso colocar nenhum atrito. Se eu não coloco nenhum atrito, ó, vocês vão observar que o skatista vai ficar no movimento de subir e descer o tempo inteiro. Aqui no caso, ele está a 6 metros de altura, né? Então tá aí, ó. Aí ele vai ficar indefinidamente, né? Porque não tem atrito. Posso colocar um velocímetrozinho aqui. Vamos passar isso em câmera lenta, ó. Observa que nos pontos mais altos da trajetória, a velocidade do skatista é zero, ele só vai ter energia potencial gravitacional. E no ponto mais baixo da trajetória, vamos dar um pause aqui, tentar acertar o momento, passou um pouquinho, né? Bom, deixa correr de novo, vamos ver se eu consigo parar ele aqui, ó. Quer ver? No ponto mais baixo da trajetória, vou andando com ele bem devagarzinho, olha lá, ó, ponto mais baixo, ele atinge a velocidade máxima, porque toda energia potencial foi transformada em cinética, tá certo? Agora, se eu coloco um pouco de atrito, não, antes disso, vamos ver aqui, ó, interessante, o gráfico de barras, vamos em câmera lenta de novo, olha lá, ó. Eu tenho aqui um gráfico para representar a energia total, tá em cor, sei lá, cor abacate aí, ó, né? A energia cinética é representada de verde e a potencial de azul. Então você vê que à medida que a potencial diminui, a cinética cresce e o contrário, né? Ó, diminuindo a potencial, aumenta a cinética. Depois diminui cinética, aumenta a potencial. Mas a soma das duas, ela é constante, né? Se eu agora coloco atrito, ó, coloquei atrito. Então, além da energia, né, além daquelas formas de energia, cinética e potencial, eu tenho a térmica. E observa que essa energia térmica ela vai aumentando cada vez mais, né? Porque essa energia cinética e a potencial, elas vão diminuindo, porque à medida que tem atrito, diminui a velocidade. À medida que diminui a velocidade, o objeto ganha menos altura. Até que no final do processo, olha lá, ó, vamos esperar, toda a energia mecânica que ele tinha é transformada em energia térmica, certo? E agora a gente pode trabalhar isso numericamente. Bom, depois de ver o exemplo, então, vamos trabalhar algumas questões aqui no exemplo do skatista. Vamos considerar um skatista com massa de 50 quilos. Ele sai do repouso do alto da pista. A pista tem 6 metros de altura. O trabalho das forças de atrito durante a descida. Eu vou analisar ele só durante essa descida aqui, ó, tá? Vamos supor que o trabalho da força de atrito fosse igual a 100 joules. Eu deveria ter colocado um sinalzinho negativo aí, né? Porque o trabalho da força de atrito é negativo, uma vez que a força de atrito está oposta ao deslocamento, né? Então vamos lá. Aí o que eu tenho? Eu quero determinar o valor da velocidade no ponto mais baixo da trajetória.
qual que seria aqui, então, ó, o valor dessa velocidade? Então, o que, que nós temos lá? No ponto mais alto, o skatista tem apenas energia potencial gravitacional, que é mgh. Lá no ponto mais baixo da trajetória, ele só tem energia cinética, que é mv2 sobre 2. Mas eu não posso falar que essa potencial aqui virou toda cinética. Por quê? Porque nós temos atrito nessa história, né? Então, o correto falar é que, durante o trajeto, parte da cinética foi transformada em térmica. Como eu tenho a conservação de energia, lá, toda a energia que ele tinha no ponto mais alto foi transformado em energia cinética no ponto mais baixo, mais em energia térmica ao longo do trajeto. Então eu tenho aqui, ó, a energia inicial e aqui o valor da energia final. Parte dela é cinética, a outra parte é térmica, né? Quanto que vale essa energia térmica? Está aqui, ó, é o trabalho da força de atrito. Então eu posso escrever que mgh no ponto mais alto é mv2 sobre 2 lá embaixo, mais o trabalho da força de atrito. Ora, esse trabalho da força de atrito é o ganho de energia térmica do corpo. Aqui talvez o ideal fosse colocar ΔE, variação da energia térmica, né? É o mais correto. Eu vou corrigir isso depois. Então, de quanto que é a variação? Foi de 100 joules, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, se eu resolver essa equação, eu descubro que a velocidade dele lá embaixo seria de 10,8. É interessante depois você calcular o valor da velocidade imaginando que não houvesse atrito, ou seja, toda a potencial gravitacional foi transformada em cinética. Você vai verificar que essa velocidade, como é de se esperar, ela vai ser um pouco maior do que essa. Caso não houvesse atrito, né? Claro, aqui com atrito a velocidade é 10,8. Sem atrito, ela vai ser um pouco maior. Então, recapitulando aí, ó, nós temos que a energia ela é sempre transferida para um sistema ou para fora dele, se eu faço o trabalho sobre ele, tá certo? Então eu posso transferir a energia para um sistema. A energia dentro desse sistema pode ser transformada em diversas formas, potencial cinética, potencial elástica, potencial gravitacional, térmica, né? A energia total do sistema isolado é conservado, né? Num sistema com forças dissipativas, parte ou a totalidade da mecânica é transformada em energia térmica. Essa energia a gente fala que ela foi dissipada, né? É dissipada no sentido que eu não consigo mais recuperá-la da forma útil de novo. Você vai ver mais tarde isso no estudo lá da termodinâmica, né? E eu vou pedir nos exercícios que seguem agora, gente, para você sempre usar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vamos lá para os exercícios. Esse primeiro aí é um exercício mais teórico, apesar de ter um monte de números, você vai ver que ele é teórico. 2 também ele é teórico. É bom desenhar, viu? Faz um desenho aí para entender direitinho a situação do exercício 1 e 2. Faz o desenho também no exercício 3. Tá? Ajuda muito fazer o desenho. E tem aluno aí que desenha bem demais. 4. Aí é já para usar aqueles gráficozinhos de barra. Desenhe os gráficos de barra antes e depois do processo acontecer. Exercício 5. Esse é um exercício literal, não tem números, tá? Só tem letras. Então a resposta sua
Tem letras. Eu quero V. Calcula V. V é igual a... E a letra é tudo do outro lado. Sete. Exercício 8. Exercício 9. E o exercício 10. Esse é o último. Tá? Certinho. Aqui estão as referências, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Um enorme abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.